Boa tarde, sejam bem-vindos, que o Criador abençoe a todos grandemente. Então, eu estou aqui com algumas mimosas, né, algumas anteninhas ou alguns rádios da linha Mimosa, e a gente pretende estar aqui abordando algumas coisas a respeito, alguns assuntos pertinentes a métodos de análise e aferições, de certa forma, trazendo um entendimento aqui de maneira que a gente tenha um diagnóstico, né, na hora de fazer o diagnóstico, de forma mais coerente, para que possamos estar realizando a manutenção desses equipamentos de maneira adequada. Então, assim, eu já fiz aqui já desmontei aqui, né, já abri o equipamento, já estou com acesso à plaquinha aqui dele, né, já removi aqui as duas plaquinhas. Então, para remoção, para fazer para abrir o equipamento é muito simples, não tem nada de complicado, né? Só remover os parafusos aqui da parte inferior, sacar essa tampinha aqui, ó, esse movimento aqui dela, tem umas travinhas aqui, você saca ela aqui, fazendo esse movimento, e aí você remove essa tampa de cima aqui e a plaquinha fica alojada nessa posição aqui. Então, tudo muito simples, não tem nenhuma complicação. Então a gente vai estar nesse vídeo com a proposta de estar trazendo aqui algumas questões referentes a questão de método de análise de defeito. A gente vai estar resolvendo aqui, fazendo a manutenção de uma dessas antenas, né? E mostrando aqui nesse vídeo. E aí posteriormente a gente vai estar fazendo a manutenção da outra antena, certo? Embora tem mais algumas outras antenas aqui dessa linha Mimosa, né? Que chegou do cliente aqui para conserto. E a gente vai ver a possibilidade de estar mostrando aí também futuramente outras manutenções. Vou pegar essa antena e colocar a parte aqui, certo? Para a gente ter um espaço melhor na bancada. Eu vou estar ligando aqui o equipamento para a gente mostrar aqui o que está ocorrendo, né? O problema do equipamento. Então, o equipamento ele fica assim, ó. Em alguns momentos ele apresenta umas piscadazinhas no LED aqui, acende de forma aleatória e não sai desse estado. E aí, a gente percebe aqui, ó, pela lâmpada série, pessoal, tem uma lâmpada série aqui na bancada, certo? Um equipamento que eu utilizo muito, eu acho muito favorável e relevante, porque é um equipamento que ajuda bastante na questão de manutenção. Então, a fonte do equipamento está conectada aqui, ó, na saída da lâmpada série. E o fio da fonte vem por essa região ali, ó. E fica disponível aqui na bancada para mim para poder estar conectando e energizando o equipamento. Então, a lâmpada série para mim é muito útil. Vocês percebem lá que ela está piscando, ó. E isso já evidencia para a gente que existe um curto-circuito na placa. E esse curto, geralmente, quando se apresenta dessa forma, ele está originado ou se origina na fonte principal do equipamento, né? Na fonte primária. E aí é um curto que geralmente está nessa etapa de entrada do circuito, de entrada da fonte, do circuito de fonte de alimentação do aparelho. Então a gente vai estar fazendo a verificação dessa etapa, a fonte fica nessa parte aqui, ó. Então essa fonte primária tem todo o circuitozinho aqui nessa região. E a gente vai estar fazendo aqui as análises para estar fazendo o diagnóstico e a manutenção desse equipamento, certo? Então, eu não quero me alongar muito, vou desligar, é aconselhável você desligar, não deixar funcionando muito tempo, porque defeitos como esse podem ocorrer por muito tempo ficar funcionando dessa forma, pode acarretar problemas em outros componentes que estão nessa linha do defeito, nessa malha que está apresentando defeito, certo? Devido ao aquecimento, pode ser que ocorra do componente causador estar com consumo elevado de corrente, e com isso está esse consumo sendo visto em componentes que estão na mesma malha do componente que está com problema. E aí, para não me alongar muito e não afadigar ninguém, né, com expressões que muitas vezes só fogem do foco do assunto, mas embora assim, algumas coisas que a gente vai frisar tem relevância porque está dentro do assunto abordado, a gente vai procurar fazer um vídeo que sucinto, né? Embora a gente quisesse mostrar mais alguns detalhes de forma mais aprofundada, mas isso fica para algumas outras ocasiões futuras, certo? Então, a gente tem aqui, eu queria só brevemente mostrar, pessoal, um diagramazinho aqui, ó. Diagramazinho. Só destacar aqui o diagramazinho aqui do componente, né? A gente já tinha previamente esses diagramas aqui montados.
o que que acontece? A gente tem nesses equipamentos na fonte, na entrada principal, um componente básico, da onde ele recebe a tensão de entrada, a tensão primária que vem da fonte, ele recebe e trata essa tensão fazendo a regulação para os níveis de tensão adequado, que vai servir para startar outros conversores book que tem, outros conversorzinhos que tem na placa, da onde esses outros conversores vão gerar as tensões principais da alimentação dos diversos circuitos integrados aqui, que compõem esse equipamento como um todo. Então a gente tem essa região aqui, né, onde a gente pode localizar essa etapa da fonte primária. E aí a gente tem esse componentezinho aqui, ó. Esse componente aqui é o componente conversor step down, certo? É um conversor abaixador de tensão. Ele tem os seus pinos, o pino 2 e 3 recebe a tensão de alimentação, certo? O pino 3 em especial é um pino de enable, é um pino de habilitação, certo? O pino 2 é o pino de entrada da tensão principal, o pino 2, aqui. E o pino 8 aqui desse lado é o pino de saída, com a tensão regulada em 5 volts, certo? O pino 7 é GND. O pino 6 dele é o pino de Power Good. Power Good é um circuito, assim, de forma bem sucinta e breve, a gente não tem muito tempo de aprofundar nos comentários, mas o Power Good, ele é um sinal que estava presente naquelas antigas fontes AT. Nas fontes AT de computador já existia o conceito de Power Good. E aí foi aprimorado nas fontes ATX. O Power Good, ele é um sinal tal que ele presente em um componente específico, ele tem a finalidade de não liberar o funcionamento do componente ou não ativar o componente para funcionar enquanto as tensões presentes em seus pinos não estiverem dentro de níveis aceitáveis. Então basicamente é isso. Aí você tem o pino 5, o pino 5 dele é um pino de FB, feedback. Esse pino serve basicamente para um pino que recebe uma malha, recebe através de uma malha resistiva um sinal que serve como referência de tensão, certo? Então ele faz uma amostragem de tensão do sinal de saída. Aqui, ó, a gente vê isso aqui. O pino SW é a saída, o pino 8. O pino 5 aqui é o FB, o feedback. Ele vem por meio de uma malha resistiva. Essa malha resistiva vai garantir aqui um sinal proveniente da saída aqui, ó, do indutor, a indutânciazinha. A saída dele aqui do circuito regulador, os 5 volts, vem por essa malha resistiva e ele injeta um sinal nesse pino feedback que vai servir, vai ser tratado internamente pelos blocos do CI, pelos circuitos do CI, e vai servir como uma referência de tensão para manter a tensão de saída estabilizada, certo? Então tem essa característica. A gente queria falar de mais algumas coisas aqui, ó, o bootstrap aqui, ó, o bootstrap, ou como você queira falar. Esse pino 1 aqui recebe, tem um circuitozinho de bootstrap, que basicamente é composto por um capacitor e um diodo. O diodo geralmente está dentro da pastilha do CI. Esse circuito ele serve para garantir o funcionamento do elemento chaveador da tensão aqui do regulador conversor. Ele tem um elemento chaveador que geralmente são transistores MOSFET. Então esse circuito vai garantir que o chaveador esteja ativo em todo o ciclo, ou seja, ele vai garantir a ativação do elemento em todo o ciclo ativo dele, de funcionamento. Então ele tem essa função. Então assim, pessoal, a gente vai fazer aqui as análises agora do equipamento para a gente estar fazendo a manutenção, certo?